Boa noite, tudo bem? Estamos aqui. Oba! Estamos aqui para iniciar mais uma live, nossa live semanal Força e Atualidade de Edith Stein. Uma grande alegria ver vocês chegando, entrando aí, sejam todos bem-vindos. Não, nós não estamos ao vivo no YouTube, não. Alegria ver vocês também. Nós não estamos ao vivo no YouTube, tá? Na arte estava lá colocando. É... é a live mais aguardada da semana. Isso mesmo, Bruno. É isso aí. Boa noite a todos vocês. A nossa live Força e Atualidade de Edith Stein. Sempre uma temática instigante, sempre uma temática atual, né? Ancorada no pensamento de Edith Stein. Né? Esse pensamento que bebe em fontes muito, muito atuais, né? Fontes perenes, que nos ajuda a pensar os desafios que nós vivemos. Então, hoje nós temos uma convidada muito especial. Nossa, olha, eu estou muito feliz com essas lives porque só tem gente bacana. Olá, boa noite, Boa bem-vinda. noite, que bom. Boa noite. Bem-vinda, chegamos, né? Foi Chegamos. tranquilo, né? Graças a Deus. Então, vou te apresentando aqui o pessoal que vai chegando, enquanto o pessoal vai chegando, dando boa noite, te acolhendo aí, você vai vendo o pessoal chegando. Eu já vou te apresentando, porque você já sabe que essa hora passa muito rápido e a gente tem muita Boa. coisa para conversar. Então, vou aqui apresentando a Maria Inês Castanha de Queiroz. Ela é doutoranda em filosofia pela UFC, com pesquisa sobre o conceito de força vital na obra de Edith Stein. Ela é mestre em psicologia pela UFMG, com pesquisa teórica sobre a relação da virtude com a elaboração de sentido de vida no processo de luto. Graduada em psicologia pela UFMG, ela é psicoterapeuta e especialista em psicologia clínica desde 1986. Facilitadora e didata do médico Biodança, com experiência com grupos de crianças, adultos e idosos. Ela é a idealizadora, né, e realização do projeto Virtudes, programa de desenvolvimento humano com metodologia vivencial, fundada no princípio biocêntrico. Ela participa da coordenação do grupo de apoio ao luto e educadora desde 1978 na escola São Tomás de Aquino, em BH. Esse foi o ano que eu nasci, tá? Esse aí está Membro, muito alto. olha, tá vendo? Membro do grupo de trabalho Edith Stein e o Círculo de Göttingen da Unpof. Membro do grupo de pesquisa Edith Stein da Unifesp com o professor Juvenal Savian Filho. E atualmente participa da coordenação do GEFES, grupos de estudos de psicologia fenomenológica de Edith Stein com a professora doutora Úrsula Matias. Muito bom, muito bem apresentada. Hoje nós estamos aqui para falar com a Inês sobre luto e força vital, né? Um assunto super instigante e eu quero te acolher, né, Maria Inês? Muito obrigada por ter aceito esse convite. Né? Até o Miguel Mafuto chegou, que coisa boa! Meu Olha, Deus. estamos te esperando aqui, viu? Já vai observando como as coisas funcionam, Miguel, porque olha, o seu dia está. Nós estamos aguardando você aqui. É, então é isso, vamos começar. E, Maria Inês, eu primeiro preciso que você fale um pouco como você chegou nessa temática, né, do luto, o seu interesse, como é que esses momentos se encontram, né, o luto, a Edith Stein, enfim. Conta, situa um pouco a gente nessa tua trajetória pessoal e aí a Tá, gente vai adentrando. tá. Eu quero agradecer primeiro esse convite e muito também a sua programação, porque ela é oportuna, é um tema que nos é muito caro, muito especial.
e ele está, nesse momento da minha vida, assim, plenamente intenso em termos de histórias de vida, descobertas, desafios. Então, te agradeço. Uhum. Agradeço as pessoas que estão aí entrando, participando. Isso, eu quero acolher aqui de modo muito especial a a Maria Cecidete, desculpa, a mãe do Tiago Rumo, o nosso CAP aqui da Missão de São Paulo. Ela que está vivendo atualmente realmente uma situação de luto. E o Tiago compartilhou essa live com ela, mas ela disse: eu já estou assistindo algumas lives, né? Então, muito bem-vinda, é uma alegria ter a senhora aqui, viu? E seja muito bem-vinda. Nós queremos também ser um auxílio também neste momento que a senhora vive pela perda do seu esposo. Esse Sim. momento de acolhida, ele é fundamental e que essa pessoa que o nome dela é É Cidete, Maria Cidete que é Bezerra Dias. acolhida, e eu fui recebendo notícias de outras pessoas também que Uhum, estão participando, que já entraram, porventura ainda vão entrar, uhum, mas que estão vivendo uhum, situações relacionadas a esse momento da uhum. pandemia. Isso mesmo. Eu agradeço muito a Maria Cecília por ter me indicado para você e também um apoio que o grupo de estudo sempre me dá, o grupo de estudo do Jeffs. Bom, essa minha apresentação, na verdade, ela vem alinhavar com as anteriores que aconteceram, mas para as pessoas que não participaram, eu vou falar rapidamente da Edith Stein e só para situar como é que foi esse meu encontro com a Edith Stein, eu quero Uhum. situar um pouquinho. Olha, a Úrsula entrou. Meu Deus, eu estou com o Miguel e com a Úrsula. Os dois orientadores aí, que beleza, né? Que maravilha. O orientador do mestrado e a orientadora do doutorado, é isso mesmo. Maria. Bom, é, o meu E a encontro irmã daí também entrou, que bom. Sim, hoje, mas vamos conversando. É muita gente especial. Desculpa, a gente vai ter que ignorar um pouquinho aí vocês, senão a gente. A Patrícia, bem-vinda, Patrícia, e todos vocês que estão aqui. Bacana, muito bom tê-los aqui. a proposta dessa minha apresentação hoje, Luta e Força Vital, ela tem relação com as anteriores, porque a partir do momento em que Edith Stein começa o trabalho sobre empatia, que a Patrícia apresentou muito bem, ela vai crescer no desenvolvimento do tema Lebenskraft, que é a força vital, tá? Então, como que eu cheguei nesse momento? Como eu cheguei, Miguel Mahfoud está aqui com a gente e foi ele que me apresentou Edith Stein em 2008, quando eu fui fazer o mestrado. Mas a minha caminhada em relação a esse tema, na verdade, ela já existe desde a minha infância. Eu sempre convivi com pessoas mais idosas, pessoas que tinham problemas de saúde e exigiam cuidados diários. E eu estou muito feliz de saber que minha mãe também está aí. Muito obrigada, mãe. Eu não vou também poder agradecer todos, mas estou muito feliz. Minha mãe tem 93 anos, está aí. Obrigada. E meu marido está me assistindo também aqui. Acho que meu filho também. Então, na minha história de vida, lidar com situações de lutos ou a premência da morte de pessoas queridas foi algo que esteve presente na minha história de vida. Eu comecei a dar aulas, né, em 78, eu tinha 17 anos, e trabalhei sempre com crianças de 9, 10 anos, era a terceira série primária, enquanto eu fazia psicologia. E nesse momento, as crianças trazem com muita força
as perguntas sobre a vida, sobre as questões da vida. Então, eu me lembro muito das redações, nós trabalhávamos muito a literatura, as redações, trabalhávamos Guimarães Rosa com crianças de 9 anos, e as crianças já traziam essas questões. Depois veio o curso, finalizando o curso de psicologia, comecei com um consultório, e o fato de também fazer a formação em biodança me colocou muito atenta para as questões sobre a vida, a força da vida. Em biodança nós trabalhamos muita vitalidade e afetividade, entre outras linhas de vivência, mas que nos propiciam essa constante reflexão sobre as fontes de vitalidade. É um tema importantíssimo. Acontece que já com consultório, em 2003, eu recebi um convite do padre Alexandre Fernandes para realizar um trabalho com pais que perderam filhos na igreja, na paróquia Nossa Senhora Rainha, no Belvedere. E foi quando eu comecei a acompanhar pessoas especificamente em lutos de entes queridos, perdas de entes queridos. E antes desse trabalho, eu já vinha estudando as virtudes. A virtude está ligada ao nosso poder de humanidade, o poder de ser humano. As virtudes estão ligadas às potências que nós colocamos em ato no nosso dia a dia. Essa temática estava também muito forte para mim e eu comecei a observar no grupo AP, Apoio a Perdas Irreparáveis, que eu coordenava junto com a psicóloga Gláucia Tavares, que fundou esse grupo. Eu passei a observar algo importantíssimo, que era a presença da fala sobre coragem, gratidão, generosidade, compaixão, humildade, perdão. Então, assim como desde as crianças na escola, depois na clínica, o consultório, nos grupos, sempre ficou muito forte para mim o que as pessoas traziam nas suas falas, nas descrições das suas vivências, sobre possibilidades de elaborar sentido de vida em situações de luto e de perdas. Isso foi sempre assim, muito instigante para mim. E foi um momento que, 22 anos depois de formada, eu resolvi voltar para o mestrado e tive aí o presente de ter o Miguel como meu orientador. E eu estava estudando a questão, eu queria estudar por que as virtudes apareciam nas descrições das pessoas que estavam em processo de luto. Mas o que foi muito interessante é que eu estava estudando pela ética das virtudes, ou seja, pelo caminho da filosofia moral. E o Miguel vem e me apresenta o livro que, em espanhol, na época, a estrutura da pessoa humana, tá? Que em alemão é Der Aufbau, der menschliche Person, a constituição da pessoa humana, que agora, com a Úrsula, eu precisei de começar o alemão para poder acompanhar e fazer a leitura no original, e realmente é fantástico e nos dá uma gama de sentidos muito mais profunda. E o que acontece é que quando Miguel me traz esse livro, que se trata da antropologia filosófica de Edith Stein, ou seja, antropologia filosófica é o estudo do ser humano a partir da filosofia. Edith Stein faz uma análise fenomenológica, uma descrição fenomenológica da constituição do ser humano. Ao fazer essa leitura, eu vi que eu precisava mudar meu caminho. Eu não podia seguir pela ética das virtudes. Claro que eu precisei ler Ética Nicômaco, buscar os comentários de Tomás de Aquino a Aristóteles, mas eu precisava fundamentar meu trabalho no conceito de pessoa humana, na perspectiva antropológica de Edith Stein.
Eu não sei se quem está presente aqui hoje acompanhou as anteriores, então eu queria falar rapidamente sobre Edith Stein. Assim, eu acho que isso é importante, não é, Magna? É sim. Porque, na verdade, eu já estou falando aqui Edith Stein, mas já vi várias pessoas que não estão exatamente nesse contexto de estudo. E o fato de começar o tema luto e força vital, eu estou dando uma continuidade a essa reflexão que Patrícia, Maria Cecília e Úrsula e Irmã Dair apresentaram nas semanas anteriores. E assim como elas mostraram esse encontro com Edith Stein, o meu se deu nesse primeiro momento, durante o mestrado, e ano passado eu vivi intensamente por ficar um período na casa de hóspedes do Carmelo de Colônia, que é ao lado do arquivo Edith Stein. Então, essa oportunidade realmente foi um divisor, está sendo um divisor de águas, numa nova etapa dos meus estudos. Esse local onde eu estive ano passado, Edith Stein esteve em 1938, antes dela ir para a Holanda. Ela passou por esse Carmelo de Colônia, mas não foi o Carmelo onde ela entrou, exatamente porque onde ela viveu, ele foi destruído na guerra. Mas para quem não conhece, Edith Stein é essa moça linda aqui na capa desse livro, tá? Esse aqui é uma edição excelente da Faculdade Deoniana. Quem quiser depois informações, nós podemos passar de como adquirir esse livro. E Edith Stein, ela nasce em 1891, 12 de outubro, numa região que pertencia ao Império Alemão, mas que atualmente é a Polônia, a cidade de Breslau. Muito nova, ela vai para a universidade. Foi uma menina precoce, muito inteligente, envolvida com leituras, história, literatura, interesse pela germanística. E em 1911, ela entra no curso de psicologia, e é impressionante porque, com licença, ela é jovem, ela já faz críticas à psicologia positivista da época. Então, ela começa a cultura germânica e psicologia, mas ao fazer essas disciplinas, ela se decepciona com aquele momento, e aí nós vamos começar a ver que a formulação do conceito de força vital, nós vamos ver no processo de vida de Edith Stein. Então, a autobiografia dela, nós já temos aqui em português, né? Foi o primeiro livro que saiu dessa coleção, e eu tive o privilégio de contribuir um pouco na revisão de 3 capítulos, revisão da revisão. Então, aquele momento em que Edith Stein já se coloca questionando a psicologia ensinada na academia na época, já a impulsiona a entrar em contato com algo muito forte dentro dela. Em 1912, ela vai ler Investigações Lógicas de Husserl e decide estudar filosofia, vai para Göttingen e passa a ser aluna de Husserl. Em 1915, ela participa como voluntária na Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra, e em 1916 ela já realiza o seu doutorado com a tese sobre o problema da empatia. Mas por ser mulher e judia, ela foi impedida de trabalhar, de lecionar na universidade. Ela segue como assistente de Edmund Husserl, e o que nós vamos ver é que, mesmo com tantos obstáculos que vão se colocando, Edith Stein vai transformando isto em momentos de superação. Então, nós já começamos a entrar aí na questão da força vital ao falar da própria história da Edith Stein.
Em 1922, Edith Stein, que nasceu numa família judia, mas que depois se colocava como ateia, ela faz um grande movimento e decide ser batizada na Igreja Católica, e a sua madrinha foi a Conrad Martius, uma grande filósofa no caminho da biologia, com um grande trabalho filosófico no caminho da biologia. Edith Stein passa a ser conferencista na Europa, trabalha questões sobre a mulher, continua com a organização de publicações de Russell, e de 1929 a 1931, ela traduz e publica sobre a verdade de Tomás de Aquino. Então, por que falar dessa publicação? Porque nós vamos ver nas questões da força vital elementos da filosofia aristotélica e também das influências de Tomás de Aquino. Bom, em 1933 ela é proibida pelo governo nazista de continuar a atividade como professora e ela se torna noviça no Carmelo de Colônia, mas continua a escrever suas obras filosóficas, além das obras teológicas. E aí, em 1938, ela é impedida de publicar suas obras e, pelas dificuldades, pela perseguição nazista, ela é transferida para o Carmelo de Eti, na Holanda. Então, ela passa por esse local do Carmelo de Colônia, o atual, nessa viagem, nessa ida para a Holanda. Em 1939, ela termina essa autobiografia, que é um livro que nós recomendamos para aquelas pessoas que têm interesse de começar a leitura de Edith Stein. E que ela traz aqui exemplos destes conceitos que ela trabalha, que é um deles que nós vamos tratar, que é da força vital. E ela é capturada pelos nazistas em 1942 e é levada para Auschwitz, onde ela morre na câmara de gás. Então, a história de Edith Stein é uma história na qual nós lidamos com grandes desafios, que nós acompanhamos os grandes desafios com que ela lidou, mas principalmente com uma perseverança, uma determinação, e aí ela vai seguindo a forma de viver com muita profundidade naquilo que ela estudava, que ela escrevia, que ela produzia. Edith Stein, ela é beatificada no ano de 87 e a canonização foi em 98 com o nome Santa Teresa Benedita da Cruz. Tem até ali uma imagenzinha dela. Bom, bem rapidamente, essa visão geral da nossa grande filósofa Edith Stein, que nos mobiliza tanto, porque é um desafio, não é uma leitura simples, nós somos, assim, desafiados a cada frase, né? Eu acompanho a Úrsula na tradução e realmente, assim, a gama de sentido e a profundidade dos textos são desafiadores. Mas, ao mesmo tempo, ela nos transmite com uma profundidade essa possibilidade do ser humano lidar com momentos extremamente difíceis, dolorosos, impactantes, com recursos da própria pessoa. Então, ao falar de luto e força vital, nós estamos falando de humanidade. Nós estamos falando da nossa condição humana frente à finitude, mas da nossa possibilidade, da constituição da pessoa humana em termos de recursos para lidar com situações extremas e com as perguntas, entre aspas, perguntas últimas, que são as perguntas sobre a nossa vida, a nossa morte, a nossa existência. Então, para quem que é dedicado, eu estou procurando colocar os termos de uma forma mais clara, não só dentro da filosofia, de uma forma
que fique mais claro, porque a quem que nós estamos direcionando hoje esse tema? As pessoas enlutadas que perderam entes queridos, pessoas que nós podemos acolher, e eu gostaria até que nesse momento, nós não vamos fazer 1 minuto, porque realmente o tempo é longo, mas que a gente pudesse simplesmente descansar os olhos, fechar os olhos e acolher as pessoas que estão enlutadas nesse momento. Pronto, vamos abrindo os olhos. Nós estamos também dedicando esse momento às pessoas que não estão vivendo o luto diretamente pela perda de um ente querido, mas que se sentem mobilizadas a refletir sobre nossa condição humana e lidar com essa pergunta sobre a finitude. E eu faço convite também às pessoas que vivenciam perdas que também podem ser reconhecidas como nossos lutos diários. Ou seja, dentro da ideia do luto, claro que nós estamos lidando com a perda de um ente querido, mas quantas perdas são vividas no nosso cotidiano e que nós precisamos também vivenciar um processo de luto. E muitas vezes a pessoa não percebe que ela está sendo exigida pela própria vida lidar com essa dor e transformá-la. Então, quantas vezes são doenças da própria pessoa ou de um familiar? Quando vivemos uma situação de doença, uma necessidade de um tratamento mais impactante, ou mesmo tratamentos mais simples, é uma ruptura. E isso produz um conflito. Tá? É uma interrupção. Então, as perdas por doenças da própria pessoa ou de um familiar, por separações, por distanciamentos de relacionamento, perdas ligadas a sentimentos de segurança que foram rompidos. Nós temos aí as situações de Brumadinho, as chuvas de Belo Horizonte, as chuvas pelo Brasil, assim, quantas perdas da casa, da comunidade, da referência ali de vínculos da comunidade. Perdas de pertencimento a grupos. E temos vivido atualmente muito a perda de confiança no outro, perda de confiança nas instituições, perdas do emprego, da segurança financeira. E são lutos que vivemos quando perdemos um sonho, um projeto, e que dor ao ver perdas de pessoas que sem ligação com a sua própria dignidade. Então, essas situações de perdas, elas nos levam a reconhecer uma necessidade muito significativa de que possamos compreender o que é isso, o processo do luto, tá? Então, eu vou fazer aqui um desafio a todos, que é seguir agora, eu vou falar um pouquinho da antropologia fenomenológica, filosófica, com a descrição fenomenológica da pessoa humana, e vou falar de elementos da psicologia sobre o luto. Mas eu gostaria que vocês fizessem um desafio da retirada dos pré-conceitos em relação a esse tema. Por quê? Muitas vezes nós lidamos com a palavra morte, com a palavra luto, lidamos com a palavra alma, espírito, nos colocando já donos de um saber e não acolhemos a perspectiva nova de um conhecimento. Então, eu estou convidando a todos a uma atitude que
tanto Russell quanto Stein dizem de uma abertura, de uma atitude fenomenológica, que é de podermos lidar com conceitos dolorosos, difíceis ou mais complexos, nos acolhendo num momento assim de deixarmos que a gente escute e olhe para esses fenômenos como a criança que olha e vê o mundo pela primeira vez. Deixar os nossos pré-julgamentos, as pré-definições, aquilo que a gente já tem como é deste jeito, não pode ser de outro, deixar de lado. É essa atitude fenomenológica que nós lutamos tanto para aprender para a nossa prática como profissionais, mas que todas as pessoas podem realizar na vida. É uma abertura para compreender conceitos e nos libertar dos pré-conceitos que nos amarram. Por que eu digo isso? É muito comum as pessoas falarem que o luto precisa acontecer num determinado tempo. Nossa, fulano perdeu uma pessoa, já tem 2 anos, ainda está em luto, olha que absurdo. Espera aí. Vamos com cuidado, porque esses preconceitos em relação ao enlutado, eles não contribuem. As pré-definições não ajudam em nada a pessoa a lidar com tanta tristeza, com tanta dor, e a sua força vital, que muitas vezes poderia romper se o outro acolhe de uma forma mais aberta, sem pré-definições, sem os a prioris, sem julgamentos, essa força vital, muitas vezes, ela é desgastada. A pessoa engole a própria dor e não desenvolve possibilidades de entrar em contato com sua força vital. É muito comum também nós escutarmos a frase: não fala nada sobre a morte de tal pessoa, porque senão sua mãe vai sofrer. Não toque nesse assunto da perda ou daquela doença, porque senão eles vão ficar tristes. Então, pelo medo de lidar com a dor, com a tristeza e com os sentimentos e questionamentos que são próprios do processo de luto, as pessoas se calam e também não escutam a dor do enlutado. Isso é muito grave, e é muito grave isso agora nesse momento da pandemia. Nós vamos voltar nesse ponto depois. Então, a pessoa enlutada, ela se vê sem espaço. A pessoa não é reconhecida como pessoa que vive a dor. É o fulano que ficou viúvo, viúva, e ela vai se acomodando nesse lugar de mudez, esvaziada de sentido. A fenomenologia vai nos ajudar a trabalhar exatamente as questões de sentido. Então, se a pessoa não tem a chance de ter um espaço onde ela possa expressar o que ela vivencia, ela fecha caminhos que seriam para fortalecê-la, ela fecha caminhos, ela própria vai se fechando. A pessoa enlutada, ela necessita muitas vezes do silêncio de um abraço. Muitas vezes a pessoa não dá conta de falar algo, mas ela pode dar um abraço tímido, com a mão gelada, mas ela pode receber no silêncio um apoio. Agora, a mudez, a total negação de que algo está acontecendo, isso não favorece o fortalecimento da pessoa. Então, essa negação, esse vácuo que acontece dessa mudez coletiva sobre o luto, na verdade, fica lá dentro gritando. Porque nós temos
como seres humanos, dificuldades de lidar com a morte do outro e também pensar na nossa própria morte. Então, mesmo que você hoje, participante, esteja escutando a palavra fenomenologia pela primeira vez, não importa agora nós definirmos mais o método fenomenológico, o que é importante é que fique esse chamado de buscarmos entrar em contato com o que faz sentido para as nossas vidas. Por quê? Porque a fase inicial do luto e durante um tempo é uma fase de total falta de sentido. A vida transcorria de um jeito e de um dia para o outro tudo mudou. Acabou, aquela pessoa não está mais ali. Então, desvelar significados, compreender o que está na essência daquilo que eu estou sentindo, tirar os véus dessa fase, são possibilidades da pessoa se fortalecer. Então, esse é o terreno para a gente pensar em força vital e como que ela pode contribuir para as pessoas que estão em processo de luto. Eu tive a possibilidade, no ano, como eu disse para vocês, em 2003, de começar um grupo de apoio ao luto. E, ao observar as pessoas que estavam em processo de luto, eu fui tendo cada vez mais clareza do que é o luto e das fases do luto. Então, vejam bem que o luto, um primeiro ponto importante, o luto ele é um processo, e isso implica em tempo, em transformação. Um outro ponto, o luto não necessariamente ele é patológico. E na psicologia, até na época que eu me formei, nós estudávamos muito luto pela via do patológico. Mas o luto é um processo saudável do ser humano para lidar com as questões da finitude. Um outro ponto importante é nós pensarmos que precisamos transformar a percepção da morte e do luto desde as nossas casas, desde as nossas famílias. Porque nossa cultura chega a um ponto do luto ser algo indecente. A morte ela foi excluída, desconsiderada, censurada. Então aí, pensando num conceito ampliado de luto, eu trabalhei com Miguel a ideia de que o luto, como um processo, ele pode se dar a partir de uma ruptura que acontece na vida da pessoa e que desencadeia um conflito, mas que essa ruptura possibilita que a pessoa entre num processo de busca de sentido, de ressignificação. E isso ela vai conseguir se ela escuta os seus sentimentos. Eu não vou entrar em detalhes, mas o luto ele tem suas ondas, é como uma espiral. Tem momentos iniciais de uma negação, isso não aconteceu comigo, de raiva, mas também de negociação, de entrada na tristeza, até caminhar para uma elaboração e aceitação. Em função do tempo, eu não vou falar sobre cada uma desses, mas aí eu quero chegar como que eu consegui entender a questão da importância das virtudes, da força vital no luto, a partir da antropologia filosófica de Edith Stein. O que me encantou e me fez assim seguir fascinada com o pensamento steiniano? Além de cada detalhe, de cada profundidade que ela alcança e nos transmite, eu nunca tinha encontrado ainda uma pessoa que falasse do ser humano na sua unidade, na sua totalidade, como Edith Stein nos traz. E aí Edith Stein vai além do discurso sobre corpo
corpo e mente ou corpo e alma, porque ela nos possibilita a falar da alma com duas nuances muito significativas que são presentes no vocabulário alemão e que nos ajudam. E aí, quem quiser entrar mais em contato com uma leitura que realmente facilita tanto a introdução do Miguel, como o capítulo 1 do Juvenal, tratam sobre essa questão da alma. E eu e a Úrsula, no capítulo 3, também tratamos da força vital do ser humano. É o livro Psicologia com a Alma, da editora Artesã. Tá? Marinês, desculpa te interromper, então, já que já tocou no assunto do livro aí, então vamos fazer o seguinte. Só mostra, as pessoas estavam pedindo aqui os livros, mostra os dois que você falou antes, os escritos autobiográficos da Faculdade Deoniana, da Paulus, da Paulo. Isso, esse tem em português, da Deoniana, e aí esse aí que você mostrou, a Psicologia Sem Alma, nós vamos ter um sorteio, né? A editora Artesã disponível. Esse aqui como chama? Aqui tá invertido no... Como? Esse aqui, O Pensamento de Edith Stein, Escritos Críticos, tá? Então, são textos excelentes. Ele é da Deoniana. Quem quiser, eu te passo o contato. O Eduardo Dalla Beneta trabalha, ele também é doutorando do Juvenal, e a Faculdade Deoniana tem essa publicação especial. Pronto. E aí, daqui a 5 minutos, nós vamos abrir aqui um momento para um sorteio desse livro aí. Aí a gente vai fazer o seguinte: tem uma pessoa que está responsável de pegar os nomes. E aí você vai colocar nos comentários, se você quiser participar do sorteio, seu nome e sobrenome. E eu acho que a gente já podia fazer agora, porque a gente já coloca os nomes e nós temos 15 minutos para encerrar essa live. Ai, que medo, Marinês. A gente já precisa falar sobre a força vital. A gente quer saber o que é que fortalece a força vital, é ótimo, né? O que favorece, né, o fortalecimento da força vital, o que é que enfraquece essa força vital, né, que nós podemos fazer que vai. E aí eu queria dizer para vocês agora, nós vamos abrir aí. Tem umas pessoas que estão pegando o nome de vocês. Quem quiser participar desse sorteio, coloca nome e sobrenome. A gente vai deixar aqui 2 minutinhos para vocês colocarem. Elas vão pegando os nomes. E aí a gente vai continuando aqui. E no final, nos avisozinhos lá, quando a gente anuncia o tema da próxima semana, aí a gente faz o sorteio e já diz aqui o nome do sorteado, né, para ganhar esse livro, Psicologia Sem Alma, é isso? Não, Psicologia com Alma. Porque a crítica da Edith Stein justamente era esse, né, de uma psicologia sem alma, né? Porque não queria levar em consideração não queria levar em consideração nada da metafísica, então foi se negando tanto essa dimensão espiritual do ser humano que se chegou, né, a uma psicologia sem alma. E é justamente essa tentativa de trazer uma psicologia, uma abordagem que se vê o ser humano por inteiro, né? Exatamente. Então, muito bom. Quem ganhar esse diferente. Quem ganhar o livro, ótimo. Quem não ganhar, fica aí, né? A divulgação, com certeza um livro muito indicado para todo mundo que se interessa pela formação humana, mas sobretudo para os psicólogos, né, que sentem muitas vezes falta de uma base assim, antropológica integral do ser humano. Então, caminhamos para o campo multidisciplinar, e eu digo que essa temática da psicologia com alma, ela passa a ser transdisciplinar, porque ela nos favorece como pessoas, e isso é fundamental tanto para o profissional, como também para a pessoa que busca uma transformação, um autoconhecimento. Só antes de falar nas fontes de força vital, então eu falei que Edith Stein, ela nos possibilita entender não simplesmente a perspectiva de corpo-alma, mas corpo, dimensão
a dimensão corpórea, dimensão anímica e dimensão espiritual. E aí nós temos a palavra Seele no alemão, que vai trazer essa abertura do ser humano, tanto para si mesmo como para o outro, que significa alma, mas mais no sentido de uma abertura, de uma escuta dos sentimentos, do mundo vivido. E temos a palavra Geist, que aproxima também de alma, mas no sentido do espírito, em termos de inteligência, vontade, que vai implicar na reflexão, na consciência e nas escolhas, a partir da nossa liberdade e responsabilidade. Então, esse dinamismo e complexidade das dimensões da pessoa humana é que nos remetem ao conceito de força vital. Porque Edith Stein utiliza esse conceito para falar da vida. A força vital, na verdade, ela aflora em nossa concepção. Ela vai ser extinta com a nossa morte. A força vital, não podemos falar que é ligada a essa alma, a essa presença. E Edith Stein fala que ela é a potência que assegura a nossa existência. Ela é uma propriedade constituinte nossa, como seres humanos. Mas nós não localizamos a força vital num determinado ponto do nosso ser. A força vital, nós a conhecemos a partir do modo como nós nos sentimos, através dos nossos sentimentos vitais que se afloram naquilo que a gente realiza. Então, o que vai acontecer com a pessoa que vivencia o luto? Nós vemos uma desvitalização. É um reflexo da sua dimensão. É uma manifestação, não é reflexo não, tá? É uma manifestação da sua força vital, que na expressão corpórea, na dimensão corpórea, está diminuída. A pessoa que vivencia o luto, muitas vezes ela vive tristeza, raiva, uma alegria com uma coisa, mas depois já vem um sentimento de medo. Essa vida anímica, as expressões anímicas no luto, elas nos falam que a força vital pode estar em muitos momentos, ou seja, essa potência que assegura o viver, ela pode decair, mas ela também tem momentos que ela pode ser elevada. A pessoa, muitas vezes, fica sem memória, a memória é confusa, não lembra dos fatos, faz confusão com o dia, com a noite, o raciocínio fica mais lento. Faz parte. É esse processo de transformação que o luto traz como impacto. Foi uma ruptura, traz conflitos, é um impacto. Essas manifestações corpóreas, anímicas e espirituais, elas mudam o jeito do dia a dia acontecer. Então, o que seriam fontes de força vital? Edith Stein vai falar das fontes que existem tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Então, no mundo material, a contemplação da natureza, o tomar sol, a relação com o céu, a possibilidade de cuidar de uma planta, a relação com os animais, a pessoa que faz a leitura, busca leituras que ajudam a se transformar naquele momento. Tem pessoas que descobrem as mais variadas situações, sejam desenhando, pintando, trabalhando com música, trabalhando com cores.
trabalhando na cozinha, transformando o cardápio. Tudo isso são fontes de força vital para a pessoa que tem um momento da sua força vital reduzida. Mas tem as fontes de força vital do mundo espiritual. Falar em mundo espiritual é falar também do processo de intersubjetividade, da relação com o outro. Então, nós temos aí uma necessidade imensa de ter o outro como referência nesse momento. É a hora da troca, da conversa, da palavra amiga. Mesmo que agora não seja possível dar o abraço, mas formas de comunicação que nos possibilitem estar com o outro, ajudando a elevar a força vital relativa à dimensão do espírito, ou seja, ajudá-la nos pensamentos, ajudá-la a transformar aquela direção dos questionamentos que muitas vezes são mais doloridos a ponto de se machucar. E também a questão da transcendência, a possibilidade da oração. Você pode dizer, mas e quem não tem uma perspectiva cristã, uma perspectiva católica ou cristã? Quantas vezes é pelo caminho da meditação, que é uma forma de oração? Então, nós temos diversas formas de cuidar dessa possibilidade de elevar a força vital que preserva a nossa vida, conserva a nossa vida. A força vital, ela se consome no dia a dia. Tanto que essa sabedoria da vida. À noite precisamos dormir. É um momento de reabastecimento da força vital. Precisamos nos alimentar. Então, os próprios ciclos da vida e as próprias necessidades, como alimentação, nos mostram como que a força vital, ela nessa sabedoria corpórea, anímica, espiritual, nós temos no dia a dia um modo de viver, rotinas que já estão ligadas a essa necessidade básica e tão humana de repor a força vital. Então, Edith Stein vai nesse ponto maravilhoso desse tema, que realmente merece assim mais leituras, mais discussões, mas que pensar de que a concepção de força vital está ligada a potências que nós temos e que nós precisamos cuidar delas. Porque o fato da pessoa ter um rapaz forte, ter uma força vital corpórea que parece elevada, não significa que ele tem essa força espiritual elevada como a corporal. Então, nós precisamos regular as diversas manifestações de nossa força vital. E uma outra grande questão é que o fato de hoje termos a força vital desenvolvida não nos garante que amanhã tenhamos. Ou seja, é um trabalho diário, porque na vida vamos lidando com obstáculos. Então, interessante, desculpa. Nesse tempo de pandemia, como foi difícil nos primeiros dias, a vida da gente ficou tudo muito desorganizada, bagunçada, porque foi realmente, nós nos descobrimos aí pela sua descrição que todos nós vivemos um luto, né? A perda das nossas seguranças, a perda da nossa estabilidade, dos nossos planos, né, fazer agenda, enfim, todas essas... do cronograma. E aí,
muitas pessoas foram sendo orientadas, mantenha uma rotina, tenta estabelecer uma rotina de sono, de alimentação, tudo, porque essas coisas de verdade elas vão colocando novamente a muito custo a nossa vida novamente num curso, né? Porque se a gente fica sem hora para dormir, sem hora para comer, sem hora para levantar, sem hora para vestir uma roupa, de pijama o dia inteiro, então isso coloca a nossa força vital, ela é correto isso? É, Tudo errado. uhum, E aí, é, temos risco? Temos. Quando eu falei lá das fases do luto, eu falei que existe a fase da tristeza, que também é chamada de fase da depressão, mas que não é a depressão como doença. Mas se a pessoa persiste em sinais de que essa tristeza toma conta, a ponto dela não ter mais gosto pela vida, ela precisa ser cuidada, ela uhum, precisa ser atendida. Então, falando das fontes de força vital do mundo material e do espiritual, nós vamos entender daí por que as virtudes, como poder de humanização, elas trazem tamanha contribuição no processo de elaboração de sentido, porque são vivências do mundo do espírito, são vivências de generosidade que nós estamos vendo. Eu nem vou citar aqui, porque todos nós temos uma lista de exemplos de generosidade agora na pandemia. Temos grandes situações em que as pessoas estão no movimento de cuidar do outro, mas isso não quer dizer que seja todo mundo que está vivendo isso. Então, o que nós precisamos agora, nesse momento da pandemia, em que os lutos estão totalmente aflorados para todos nós, qual que é a nossa atitude de nos repensarmos como fontes de força vital, tanto para nossa, cuidando da nossa força vital, mas também do outro. A Úrsula nos ajudou até no grupo de estudo, estamos falando sobre essa questão, e ela disse algo muito importante. Eu estou sendo fonte de força vital para os grupos nos quais eu convivo? Eu acho que é uma grande pergunta para todos nós. Como que eu estou contribuindo para que esse momento da pandemia seja vivido de forma humana, mesmo tendo isolamento social? Assim, como é que nós temos cuidado dos vínculos? Cuidado das pessoas de diversas formas. E por último, pensar que a vontade, a nossa vontade, ela está implicada na dimensão do espírito, no contexto da fenomenologia steiniana. E a vontade vai contribuir para dar à nossa força uma determinada direção. Esse aspecto é muito importante. E em Tomás de Aquino, onde a Edith Stein bebeu, nós encontramos aí esse chamado, né, desse cuidado com a vontade. uhum. Para as pessoas que estão em luto, Inês, eu peçam vou precisar te interromper, porque a gente só tem um peçam minuto. ajuda. Deixa eu só dizer aqui. Eu vou precisar interromper realmente a live. Eu vou abrir uma segunda aqui só para quem quiser fazer alguma pergunta. Vocês fiquem sossegados aí, certo? Quem quiser já ir dormir, já está cansado. Mas eu queria que as meninas colocassem aqui o nome do sorteio, Ah, é. a pessoa que foi sorteada. Eu já vou anunciar o convidado da próxima live. E aí, quem quiser prosseguir mais um pouquinho, você ainda topa aí, Inês, Maria Inês, Tranquilo. continuar só mais um pouco. A gente vai até às 10 aqui, enfim, mas se você já está satisfeito, você já pode descansar, né? Mas a gente vai ficar aqui só mais um pouco. Então, quem é? Eu preciso encerrar em 10 segundos. Quem foi sorteado, quem fala aí. Enquanto isso, eu vou dizendo que o nosso convidado da próxima live é o professor Cristiano Parreira. Ele vai
ele vai falar para a gente na próxima semana sobre um desdobramento da psicologia em Edith Stein, que é a questão da escuta suspensiva. Tá certo? Gente, eu preciso realmente terminar. Então lá a gente diz o nome da pessoa, viu? Senão a gente perde a live. Vai ficar salva aqui no IGTV do Shalom São Paulo. Você pode assistir, compartilhar. E aí daqui a 3 minutos a gente volta, só para dar um tempinho, quem quiser ir ao banheiro e tal. E a gente volta daqui a 3 minutos. Até Ok, lá. obrigada.